terceira região. Ok. Aqui. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui representando o Conselho Regional de Nutricionistas Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu vou falar rapidamente e, se chegar nos meus 10 minutos, eu vou parar na metade, porque eu teria alguma coisa para falar sobre micronutrientes, mas, se der, depois eu volto a falar. Então, eu vou falar um pouquinho, introdução à obesidade e algumas sugestões de políticas públicas. Primeiro, é lembrar que a obesidade é o primeiro passo para doenças crônicas não comunicáveis. Essas doenças, elas são caracterizadas por terem uma etiologia incerta, múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa, estão associadas a deficiências e incapacidades funcionais. Quais seriam elas? Então, obesidade, diabetes, câncer, doenças cerebrovasculares e hipertensão arterial. Quais são os fatores mais ligados aos fatores de risco? Seriam dieta, sedentarismo, altos níveis de colesterol, tabagismo, etilismo e, sem dúvida, também os fatores genéticos, né? A obesidade é a principal causa para doenças cardiovasculares e as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo. Estima-se que em 2030 a doença cardiovascular seja responsável por 23,4 milhões de óbitos por ano, principalmente infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. E no Brasil é responsável por 30% dos óbitos. Hoje, a obesidade é considerada uma doença de causas multifatoriais ligadas a fatores genéticos, ambientais, socioeconômicos, psicológicos e, mais recentemente, tem se observado que a composição da nossa microbiota pode também ter efeito em relação à obesidade. O que é isso? Microbiota? É a população do nosso microbiana do nosso intestino. Principalmente. Uma palavra para mim. É a composição de micro-organismos do nosso intestino, que são responsáveis por processos inflamatórios, por várias ações em nutrição. Bom, a obesidade ela é considerada um desbalanço entre ingestão de alimentos que vão proporcionar energia e o gasto energético. Importante salientar que, se uma dieta é muito restrita em energia, você não vai conseguir adquirir os micronutrientes que o organismo necessita, principalmente minerais, vitaminas, compostos bioativos. E as políticas públicas para combater a obesidade, elas deverão proporcionar ações contra o sedentarismo. Lembrar que dietas com menos de 1.200 quilocalorias não fornecem os micronutrientes necessários. E pesquisas recentes também têm mostrado que, se nós tivermos inadequada ingestão de micronutrientes, minerais, vitaminas, esses compostos bioativos encontrados em plantas, em frutas e verduras, nós não vamos ter os micronutrientes necessários, e isso pode levar tanto ao desenvolvimento das doenças crônicas não comunicáveis, ou também chamadas doenças crônicas não transmissíveis, mas também à progressão dessas doenças. Então, lembrar que uma alimentação saudável favorece o crescimento adequado, mantém o organismo saudável e pode diminuir o risco para doenças crônicas não comunicáveis. É importante frisar bem que é diminuir o risco, porque se uma pessoa tem pode ter algum fator genético que leve à doença, pode até retardar, mas nós não podemos dizer que previne. Então, ela reduz o risco. E lembrar que a segurança alimentar e nutricional significa, e isso é muito importante, levar acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente para uma nutrição adequada e de forma permanente, e que informações básicas sobre práticas alimentares saudáveis são muito importantes. As pessoas não sabem como preparar adequadamente os alimentos para manter o valor nutricional, e eles devem também ser informados sobre os riscos de insegurança alimentar. Com isso, tornar possível a existência digna da sociedade.
Bom, aqui são algumas ideias que eu coloquei que eu pensaria como políticas públicas. Primeiro, promover a segurança alimentar em seus fundamentos, seus principais fundamentos. Lembrar que a alimentação da gestante é essencial para garantir a saúde do concepto e diminuir os riscos de uma programação metabólica que pode conduzir a maiores riscos de doenças crônicas não transmissíveis. Hoje se sabe que a alimentação da mãe pode modificar o comportamento de que a criança tenha genes específicos que vão poder estar levando elas a terem mais propensão a doenças na terceira idade. E a alimentação saudável, ela deve ser ensinada como matéria obrigatória desde a pré-escola, pois a criança é o principal alvo, e a criança precisa ser orientada o que é uma alimentação adequada. A atividade física é essencial na atualidade para garantir que a ingestão de calorias seja adequada para promover também os micronutrientes e deveria ser obrigatória nas escolas. A gente sabe que hoje a atividade física na escola não é mais como antigamente. Praticamente eles fazem teoria em vez de pôr a criança para fazer atividade física. Incentivar os professores de educação física das escolas públicas e privadas a realizarem medidas antropométricas em seus alunos, que permitam encaminhar as crianças com sobrepeso e obesidade para a consulta do nutricionista. Nós tivemos uma aluna nossa de doutorado que realizou uma pesquisa em que ela treinava os profissionais da área de educação física a medir e pesar os seus alunos e ter um mapa, uns dados, um banco de dados que permitisse, ao final do ano, verificar se a atividade física que eles estavam propondo melhoraria a questão de saúde, sobrepeso e obesidade dessas crianças. Estabelecer parcerias com canais de comunicação para a divulgação da alimentação saudável e orientação para os riscos de dietas desequilibradas. Orientar a população para a leitura e compreensão da rotulagem nutricional e que esta seja mais completa, tendo macronutrientes e também micronutrientes. Promover parcerias, academia, governo, indústrias de alimentos. A academia com as indústrias de alimentos, visando aplicar os conhecimentos científicos para a elaboração de alimentos mais saudáveis. E o governo, a academia e indústrias de alimentos implementar políticas públicas que realmente venham de encontro com as necessidades atuais de uma população do século XXI, de mulheres que trabalham e que necessitam de suporte para proporcionar à sua família uma alimentação de qualidade e que garanta condições de saúde adequadas. Bom, aqui eu não sei se eu ainda tenho 3 minutos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre obesidade e micronutrientes. A gente sabe que os minerais estão envolvidos em processos metabólicos que protegem ou mantêm a integridade endotelial e, com isso, poderiam diminuir a progressão de aterosclerose. Os minerais participam como antioxidantes e estabilizadores de membranas e, quando nós não temos uma ingestão adequada, pode haver um desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que são substâncias consideradas radicais livres, que precisam ser, de alguma forma, parcialmente neutralizadas para que nós tenhamos mais saúde. Os minerais, eles atuam tanto no metabolismo energético como na secreção e ação de insulina, e evidências existem de que uma má distribuição ocorre nos indivíduos obesos desses minerais. O sistema imune também é mantido pelos minerais e vitaminas. Eles mantêm a funcionalidade, eles são reguladores intracelulares da apoptose e regulam a secreção e função de citocinas, que são moléculas inflamatórias. O zinco está relacionado com alterações no metabolismo do tecido adiposo, na resistência à insulina e na obesidade. E quando eu tenho um baixo teor de zinco nas dietas, eu aumento os níveis circulantes do neuropeptídeo Y, que pode levar a uma resistência, e que é um hormônio importante para a saciedade,
ele afeta a homeostase de alguns neurotransmissores hipotalâmicos. Então, a própria vontade de comer, a própria falta de sensibilidade de que o organismo já está satisfeito, pode ocorrer devido à deficiência de zinco. Em indivíduos obesos, a concentração plasmática eritrocitária no cabelo está diminuída e existe aumento da excreção urinária. Importante, quando eu tenho maior quantidade de zinco, eu vou levar à produção de mais metalotioneína. Se eu tiver hormônios tipo glicocorticoides, eu também vou estimular mais essa formação da metalotioneína, que é uma proteína, e essa proteína ela vai fixar o zinco em tecidos específicos, onde eventualmente ele estaria indisponível para ser utilizado para as funções normais do organismo. O cálcio, eu vou falar rapidamente, porque eu só tenho 1 minuto, ele poderia, numa hipótese inicial... Deixa eu tranquilizá-lo, que eu acho que vale a pena que você possa fazer... Tá bom. Né? Então, em relação ao cálcio e obesidade, a alta ingestão de cálcio parece estar associada com menor peso corporal. Qual seria a hipótese disso? Que esse cálcio poderia formar sais com ácidos graxos, gorduras, e aumentar a excreção dessa gordura e, consequentemente, diminuir a energia da dieta. E pode também haver aumento da perda, nesse caso, da gordura fecal e diminuindo a energia da dieta. Tem trabalhos mostrando que leite e derivados podem exercer efeitos significativamente maiores na adiposidade se comparados a suplementos de cálcio. Mais recentemente, também foi observado que pessoas obesas possuem maior concentração de cálcio intracelular. E esse cálcio intracelular ele pode regular a lipogênese e a lipólise em adipócitos humanos. Então, se eu tiver uma baixa ingestão de cálcio, eu vou aumentar o cálcio dentro da célula e isso vai aumentar a formação de tecido adiposo e vai inibir a quebra dessa gordura. Então, a suplementação com cálcio alimentar diminui o paratormônio e também a 1,25 de hidroxicolicalciferol, que é a vitamina D ativa, e com isso pode diminuir o cálcio intracelular. O selênio, a gente sabe, é outro elemento que nós temos trabalhado muito. Ele é muito rico na nossa castanha do Brasil e tem uma série de ações, inclusive na glândula tireoide. Esse trabalho, só para completar, é de uma aluna minha de doutorado, em que a gente avaliou o efeito de ingestão de uma noz de castanha do Brasil por dia, mostrando que poderia estar influenciando em obesas mórbidas. A gente pode observar, antes da suplementação, os níveis plasmáticos, eritrocitário e atividade da glutationa peroxidase antes da suplementação, e depois de 8 semanas, com apenas uma noz de castanha do Brasil por dia, aumentando bastante todos esses parâmetros. E, por outro lado, pode-se observar que houve também um aumento do HDL colesterol, que seria aquela lipoproteína interessante que removeria o colesterol do tecido para o fígado. E que a gente observou também que o índice de Castelli, que é outro fator importante para a medida de risco cardiovascular, também diminuiu com apenas consumo de uma noz por dia. E aqui está meu e-mail, e aqui é o meu grupo de alunos de mestrado e doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Obrigada.